Na videoaula de hoje, irei apresentar os procedimentos de cálculo recomendados pela ABNT NBR 6123 para a consideração do efeito do vento sobre as edificações. Inicialmente, temos uma planta baixa de um edifício, onde os pilares estão aí indicados, numerados de 1 a 13, espaçados aproximadamente entre eixos de 8 metros, e à direita o corte da seção transversal do edifício, com as forças de arrasto provocadas pelo vento atuando ao nível dos pavimentos, numeradas de F1 a F5, conforme a altitude em que se situa a construção, conforme as características topográficas do relevo, e a localização da edificação, se é num lugar plano, fracamente povoado, adensado ou fortemente adensado. Isso tudo influencia na velocidade do vento e, em consequência, na força de arrasto, que é o objetivo do trabalho. Essa edificação possui pé direito, desníveis geométricos de 4 metros, então temos aqui o térreo situado na cota 0 e em seguida as demais elevações. Vejamos o que especifica a NBR 6123. A norma que permite o cálculo das forças devido ao vento em edificações ainda é a versão de 88. Então, de acordo com essa norma, que fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática e dinâmica do vento para efeitos de cálculo de edificação. Essa norma não se aplica a edificações de formas, dimensões ou localização fora do comum, casos estes em que estudos especiais devem ser feitos para determinar as forças atuantes do vento e seus efeitos. Resultados experimentais obtidos em túnel de vento com simulação das principais características do vento natural podem ser usados em substituição do recurso aos coeficientes constantes dessa norma. Ela, em seguida, apresenta uma série de parâmetros de cálculo necessários à determinação, por exemplo, das forças de arrasto, com várias definições e conceitos, e a partir do item 4.2 é que inicia o processo de cálculo, de determinação das forças estáticas. Então, inicialmente, precisamos definir a velocidade básica do vento, adequada ao local onde a estrutura será construída. Ela é determinada de acordo com o disposto no item 5.1. Então, vejamos o que diz o item 5.1. Velocidade básica do vento. A velocidade básica do vento, V0, o VO, é a velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida, em média, uma vez em 50 anos, a 10 metros acima do terreno, em campo aberto e plano. Então, essa influência, essas forças que iremos calcular, ela, segundo a norma, existe a possibilidade de ocorrência de uma vez a cada 50 anos e num período de 3 segundos. Então, a velocidade básica do vento ela será encontrada com base na figura 1, isopletas da velocidade básica. Então, como irei projetar uma estrutura, em hipótese, para ser construída na cidade de Salvador, Bahia, eu tenho que recorrer a essa área rachurada, onde a velocidade básica é de 30 metros por segundo. Esses pontos são estações de medição. Então, a minha velocidade básica do vento será 30 metros por segundo. Se fosse na região sul e sudeste, esses valores seriam diferentes. Veja que há curvas aqui, onde a velocidade básica é de 45 metros por segundo, ou até 50 mais ao sul do país. Então, no nosso caso, consideraremos V0 como 30 metros por segundo.
Determinada a velocidade básica do vento, precisamos corrigir o seu valor em função de 3 coeficientes, S1, S2 e S3. O coeficiente S1 se refere ao fator topográfico. O fator topográfico leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo. Item A. Para terreno plano ou fracamente acidentado, S1 igual a 1. Para taludes e morros alongados, nos quais pode ser admitido um fluxo de ar bidimensional soprando no sentido indicado da figura 2, no ponto A, e nos pontos A e C, S1 igual a 1. No ponto B, S1 é uma função. Então, para θ menor ou igual a 3 graus, S1 igual a 1. Para θ entre 6 e 17 graus, segue a seguinte relação. Para θ maior do que 45 graus, S também é a função apresentada. Onde Z é a altura média a partir da superfície do terreno, no ponto considerado. D é a diferença de nível entre a base e o topo do talude ou morro. E θ, a inclinação média do talude ou encosta do morro. Então, a figura a que o texto se refere é essa. Os pontos A, B e C estão aí indicados para taludes e morros. O fator S2, ou da rugosidade, considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação ou parte da edificação em consideração. Então, para categoria 1, que se trata de superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente, como mares calmos, lagos e rios e pântanos sem vegetação. Para as zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e charnecas, fazendas sem sebes ou muros, categoria 2. Para granjas e casas de campo, com exceção das partes com matos, fazendas com sebes ou muros, subúrbios a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas, categoria 3. Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e poucos espaçados em zona florestal e industrial urbanizada, como zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, áreas industriais plenas ou parcialmente desenvolvidas, categoria 4. E para florestas com altas árvores de copas isoladas, centros de grandes cidades, complexos industriais bem desenvolvidos, categoria 5. Com isso, definindo-se a categoria, procura-se também definir a classe da edificação. A classe A, B e C significa o seguinte: todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação, toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. Então, trata-se de classe A. Se a parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície esteja entre 20 e 50, classe B. E se acima de 50, classe C. Com isso, pode-se entrar na seguinte tabela 2, fator S2, onde se especifica a classe, a categoria, e automaticamente a tabela lhe fornece o fator S2. Observe que aqui em Z, na primeira coluna, a altura da edificação. Uma outra forma de calcular o fator da rugosidade S2 é aplicar a expressão indicada no item 5.3.3, onde os parâmetros B, FR, Z e P estão indicados na tabela 1, especificados como parâmetros meteorológicos. O terceiro fator de correção da velocidade
básica do vento é o fator S3. O fator S3 é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Segundo a definição de 5.1, a velocidade básica é a velocidade do vento que apresenta um período de recorrência médio de 50 anos. A probabilidade de que a velocidade básica seja igualada ou excedida nesse período é de 63%. Então, na tabela 3, especifica-se que grupo a obra está enquadrada, se é uma edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, nesse caso o S3 seria 1,1. Edificações para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, S3 seria 1. Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, como depósitos, silos, construções rurais, S3 seria 0,95. Vedações, telhas, vidros, painéis de vedação, 0,88. E edificações temporárias, S3 igual a 0,83. Dito isso, pode-se retornar ao cálculo da velocidade característica do vento, que é a velocidade básica corrigida em função dessas características citadas. Com a velocidade característica, determina-se a pressão dinâmica do vento. Com a pressão dinâmica do vento, chega-se ao cálculo da força de arrasto que atua sobre a edificação, que é a função da pressão dinâmica Q, da área frontal efetiva, que é a área da projeção ortogonal da edificação, estrutura ou elemento estrutural sobre um plano perpendicular à direção do vento, e, por fim, ao coeficiente de arrasto, CA, que é encontrado na seguinte figura. O coeficiente de arrasto é determinado pela figura 4. Coeficiente de arrasto CA para edificações paralelepípedicas em vento de baixa turbulência. Há o caso de baixa turbulência e o de alta turbulência. Vamos trabalhar com o caso de baixa turbulência. Então, o vento vai incidir numa determinada direção e nós temos que determinar aqui os valores de A e B, comprimento, largura, I1 e 2. E a relação entre I1 e 2 está indicada no eixo das abscissas do gráfico e a relação H, que é a altura total, sobre I1, no eixo das ordenadas. E com isso nós iremos determinar o ponto onde cair irá nos indicar o valor de CA. Então ele assume valores aqui entre 0,7 a 2,2. Voltemos para o nosso exemplo. Temos um edifício de 20 metros de altura, de 5 pavimentos, onde o pé direito entre níveis, entre pavimentos, é igual a 4 metros. Então, a velocidade básica do vento será 30 metros por segundo. O fator topográfico S1 será igual a 1. O fator da rugosidade ele vai ser variável, considerando classe B, categoria 4. E o fator S3 será igual a 1 também. Obtivemos, de acordo com a norma, S2 em cada pavimento, como as alturas mudam, S2 também muda. Então, entre os níveis 0 e 4 vai ser 0,76. Entre os níveis 4 e 8, 0,83. É só olhar na tabela. Entre os níveis 8 e 12, S2 será 0,83 também. Entre os níveis 12 e 16, S2 será 0,88. E entre os níveis 16 e 20, S2 será 0,91. Com isso, nós podemos determinar a velocidade característica VK, que é igual a V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3. Então, para cada
pavimento. Então, VK1 será igual a 30 metros por segundo vezes 1 vezes S1 vezes 0,92, que é S2, vezes 1. Isso dá 27,3. VK2, 30 vezes 1 vezes 0,88 vezes 1, que vai dar 26,4. VK3, 30 vezes 1 vezes 0,83 vezes 1, que vai dar 24,9 metros por segundo. VK4, 30 vezes 1 vezes 0,83 vezes 1, 24,9 metros por segundo. E VK5, 30 vezes 1 vezes 0,76 vezes 1. Deu 22,8 metros por segundo. Com isso, determina-se a pressão dinâmica. Então, pressão dinâmica Q será igual a 0,613 vezes VK elevado ao quadrado. Resultado aqui em Newton por metro quadrado, como diz a norma. Então, Q1 será igual a 0,613 vezes 27,3 ao quadrado, que vai dar 456,86 newtons por metro quadrado. Q2, 0,613 vezes 26,4 ao quadrado, que vai dar 427,24 newtons por metro quadrado. Q3, 0,613 vezes 24,9 ao quadrado. Q2 também, 0,613 vezes 24,9 ao quadrado, que vai dar 380,07 newtons por metro quadrado, 380,07 newtons por metro quadrado. E Q1, que é igual a 0,613 vezes 22,8 ao quadrado, que resulta em 318,66 newtons por metro quadrado. Então, essas são as pressões dinâmicas. As forças de arrasto, por sua vez, serão: força de arrasto será igual a CA vezes Q vezes área frontal, AE. Primeiramente, vamos determinar os valores das áreas. AE1, AE2, AE3, AE4 e AE5. AE1 é o valor, considere metade do pé direito para cálculo de AE1, AE2, AE3, AE4, AE5. Então,
A é 1 será 2 vezes 32, 64 metros quadrados. A é 2 será 4 vezes 32. Base vezes altura vezes comprimento. 128 metros quadrados. E assim sucessivamente. A 3 e a 4 também 128, 128. E A5, a E5 será 6, será a altura total aqui, a influência, né? Porque são 2 mais 4. Então, 6 vezes 32, que dá 6 vezes 32, que dá 192 metros quadrados. O coeficiente de arrasto, nós precisamos retornar para a figura 4 da norma. Então, nós vamos fazer o seguinte. I1 será igual a 32, que é o comprimento da edificação. I2, 16, a largura da edificação. Então, I1 sobre I2, 32 por 16 dá 2. E H sobre I1 vai dar 20 dividido por 32, que vai dar 0,625. Então, esses são os valores que a gente vai lançar no diagrama. Voltando para a norma, então, I1 sobre 2 vai dar 2. Então, nós estamos aqui nesse eixo. E 0,625 é a relação H sobre I1. Então, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Então, aproximadamente 1,25, arredondando. Então, CA será 1,25. E com isso podemos determinar a força de arrasto. Então, consequentemente, F1 será igual a F1, F2, F3, F4 e F5. F1 será igual a 1,25, que é o valor de CA, multiplicado por Q, que é igual a 0,46, eu já vou transformar em quilonewton por metro quadrado, vou botar 0,46, multiplicado pela área de influência, 64 metros quadrados. Isso aqui vai dar 36,8 quilonewtons. Então, F1, 36,8. F2, 1,25, multiplicado por 0,42, já em quilonewton, 0,43 por quilonewton por metro quadrado, multiplicado agora por 128, que vai dar 68,8 quilonewtons. Então, F2 aqui, 68,8. F3 será 1,25 multiplicado por 0,38 quilonewtons por metro quadrado, multiplicado também por 128 metros quadrados. Então, F3 será igual a 60,8 quilonewtons. F3, 60,8. F4
será igual a 1,25 vezes 0,38 kN por metro quadrado, multiplicado também por 128. Isso vai dar 60,8 também kN. E F5 será 1,25 vezes 0,32 kN por metro quadrado, multiplicado por 192, que resulta em 51,2 kN. Então, F4 aqui será 60,8 e F5 51,2. Então, essas são as forças provocadas pelo vento. No próximo vídeo, nós iremos montar um sistema estrutural com essas forças atuando, considerando todos os pórticos, calcular os parâmetros de estabilidade global, que são o parâmetro de instabilidade alfa, que qualifica se a estrutura é de nós fixos ou de nós móveis, e o parâmetro γ z. Até o próximo vídeo.